Oficialmente, boa noite a todos e a todas. Mais um webinário com autores da revista Coaching Brasil, dessa vez celebrando a nossa edição número 94, falando sobre responsabilidade social. Esse dossiê teve a brilhante coordenação do nosso amigo Robson Santarém, que convidou um time mais do que campeão, competente, amoroso, tudo de bom. E nós vamos aqui ter a oportunidade essa noite de conversar com vários deles e ouvir vários deles. Então, deixa primeiramente passar a palavra para o Robson. Robson, boa noite, gratidão, meu caro, pela sua disponibilidade sempre amorosa e presente. Com você a palavra. Obrigado, Lanes, boa noite para todos, para todas. Primeiro eu quero agradecer, né, já fiz isso por escrito aí nas redes sociais, agradecer o convite que você me fez. Quando a gente conversou já há alguns meses, você me propôs tratar de um tema, né, e a gente acabou ampliando essa reflexão aí para ter um olhar mais abrangente, que vai além do voluntariado, mas de uma dimensão que eu entendo, e acho que você possibilitou refletir sobre isso, que é uma responsabilidade que penso ser inerente a todo ser humano. Então, o fato de ser humano, acho que gera em nós uma responsabilidade com o outro, e uma responsabilidade também com as organizações, com a sociedade, no sentido de proporcionar, de fazer o que é possível por cada um de nós para tornar o mundo melhor, para tornar as empresas mais humanas, contribuir para que as pessoas sejam mais plenas como seres humanos. E nesse sentido que a gente conversou, falou assim, então como é que a gente pode abrir a revista trazendo uma reflexão nesse viés? E aí eu trouxe um pensamento que eu acho que isso que eu estou falando para vocês tem uma dimensão ética. Se não assumirmos isso como uma responsabilidade ética, a gente não vai fazer sentido essa existência. E aí eu tenho alguns pontos que eu achei que seria importante colocar dentro da premência desse tempo que a gente está vivendo. Há algumas falas que me tocam muito, né? Numa das obras do Edgar Morin, ele já escrito há algum tempo, e Morin é uma inspiração com certeza aqui para todos nós, me mexeu muito quando eu li o livro dele, e ele falou assim, sejamos irmãos porque nós estamos perdidos. Essa é quase que um compromisso de vida, né? Ele fala assim, antes falávamos que sejamos irmãos para que sejamos salvos. Ele fala, não, nós estamos perdidos, é preciso que a gente traga para nós esse sentimento de fraternidade, e sem nenhum viés religioso, o Papa Francisco lança uma encíclica e também um compromisso com o grande imã muçulmano sobre essa fraternidade universal. É preciso que, citei também o Dalai Lama, é preciso então que a gente traga como sentido de ser humano, que nós temos uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com cada ser humano, aquilo que o João Luiz falou tão bonito, que a solidariedade é uma relação horizontal, né, João? Você vai falar sobre isso, que para mim caracteriza essa dimensão ética e fraterna que a gente deve ter com todos. E isso é que me leva e que nos leva a muitos de nós a assumirmos uma responsabilidade voluntária de contribuir para que a gente faça com que esse mundo seja melhor nos campos, nos espaços que nós atuamos. Então, seja nas empresas, nas associações e também como indivíduos. O que nós podemos fazer para que esses espaços se tornem espaços mais humanizados e a busca da justiça, a busca do bem comum prevaleça numa sociedade que ainda
a gente vê muitos sinais de individualismo, de materialismo, de consumismo, de negação do outro, então, de indiferença à dor do outro. Então, nesses momentos, principalmente, a gente viu experiências incríveis dos nossos associados da ICF, se doando o tempo que é tão precioso para atender pessoas que estavam sofrendo nesse tempo de pandemia, e ainda tem muita gente sofrendo, e o sofrimento aqui não é sofrimento físico de doença, pessoas que ficaram desorientadas, e estão desorientadas, que perderam emprego, tudo isso. Então, acho que isso nos move a ter uma atitude solidária, voluntária e de respeito à dignidade humana e cuidar naquela fábula que eu procurei colocar no artigo, que me toca bastante, que a gente tem que cuidar do que é mais importante. E o mais importante é o ser humano. Então, essa breve reflexão que eu trouxe, e aí que eu pensei, né, Lanes, quando você me convidou, tem gente incrível que eu tenho a felicidade de conhecer e conviver, que acho que iria contribuir, e contribuiu muitíssimo com essa edição. Então, eu pensei na amiga Nádia Rebouças, que tem uma experiência fantástica de voluntariado, e o trabalho que ela fez com o Betinho é uma marca nacional, ela poderia falar sobre isso. A minha admiração profunda por Leila, né, da sua liderança, que a gente começou a conviver na época do Luiz Carlos Campos, e depois eu fui honrado quando ele me indicou para ser vice-presidente da Leila na BRH, o que nos aproximou muitíssimo, além da convivência que a gente tinha antes, e sou testemunha da sua liderança maravilhosa no Rio de Janeiro, e que cresceu de maneira admirável pelo planeta, e acho que a gente tinha que contar da liderança. A Margarete, que também, quando eu falei para ela, Margarete, sua liderança aqui no Rio, e o projeto Fortalecer, tudo isso, acho que vai contribuir bastante. O João também é uma referência na liderança de voluntariados na ICF Brasil, e participa de uma rede incrível que eu não conhecia, e tive contato, o Lanes falou sobre isso, falei, então o João participa, uma rede solidária de coaches, que ele vai falar sobre isso. A Rosa, que não está participando aqui, a Rosa, Lanes já falou, está 5 horas à frente, lá em Cabo Verde, nos marcou uma experiência que ela conseguiu mobilizar centenas de coaches dos países de língua portuguesa para atender centenas de pessoas no país, um projeto patrocinado pela Presidência da República de Cabo Verde, nesses tempos pandêmicos. E a Dulce também, que presidiu a ICF Rio, e na época estava presidindo o Comitê de Coach de Língua Portuguesa, que também tem uma experiência fabulosa. Então, acho que a gente trouxe para os leitores pessoas incríveis, da minha mais profunda admiração, reverência e carinho. Eu tenho certeza que vai ajudar os leitores a refletir sobre isso. Eu sou muito agradecido a você, Lanes, e a cada um e a cada uma que aceitou o convite. Então, vamos ouvir essas pessoas, né, Lanes? Acho que melhor do que eu. Eu gostaria também de ouvir. Melhor não, complementar, meu caro, complementar. Então, vamos iniciar pela Leila. Leila, fale um pouco para a gente sobre o seu artigo Liderando Líderes Voluntários. O que isso tem de diferente? Em primeiro lugar, quero ao Robson e a você, Lanes, por essa oportunidade. Me foi pedido que eu falasse um pouco da minha experiência, então o que eu trouxe no artigo foi realmente uma experiência
que eu tive nesse trabalho voluntário de liderança. E eu, é claro, como todos nós, a gente tem, assim, os coaches da nossa vida, né? As pessoas que passaram também pela nossa vida e nos ensinaram muito. E um deles, o Robson mencionou, foi o Luiz Carlos Campos, que Margarete conheceu bem, que foi um líder inspirador, que nos deixou, assim, muito cedo, mas uma pessoa brilhante. E nesse meu artigo eu falo de uma frase que ele sempre falava para todos nós que éramos da diretoria da BRH, e ele era presidente da BRH Rio. Ele falava: admiro as pessoas que brilham como as estrelas, mas aprendi a admirar o brilho maior, muitas vezes invisível, dos produtores de estrelas. Então eu vejo que o trabalho do líder voluntário é esse trabalho de semear cada vez mais os valores, né, que tanto a gente precisa para um mundo melhor, para uma qualidade de vida e um mundo mais ético e mais humano. E aí, nesse trabalho de liderança, veio muito de encontro também algumas peculiaridades da minha vida e da minha carreira, porque como a minha geração foi uma geração desbravadora no papel da mulher, eu acabei caindo em determinadas funções como a primeira mulher. Isso foi um marco na minha trajetória, não causado por mim, sem querer. Então, meu cargo executivo, quando eu assumi um cargo executivo Brasil, eu fui a primeira mulher no meio de vários, né, líderes do sexo masculino, e aí foi uma experiência bastante interessante. Eu fiz um trabalho voluntário durante muitos anos no Rotary Club, então eu fui a primeira mulher rotariana, assim que o Rotary abriu para as mulheres. Depois fui a primeira mulher presidente do meu clube, nesse trabalho voluntário de Rotary, que também aprendi muito lá, fiquei lá quase uns 20 anos, a BRH me tirou do Rotary, porque não dava para conciliar as duas coisas. E aí, quando eu fui convidada pelo Luiz Carlos Campos para ir para a BRH do Rio de Janeiro, na diretoria com ele, eu tive a oportunidade, então, de experimentar essa liderança quando o Luiz Carlos me pediu que eu fosse candidata junto com o Robert Santarém na presidência da BRH do Rio. E aí, de novo, a primeira mulher depois de 40 anos. E a gente se pergunta, né, uma associação de recursos humanos, uma área de recursos humanos onde a maioria são mulheres, e fui a primeira depois de 40 anos. Aí depois eu fui fui eleita para presidir a Associação Brasileira em âmbito nacional. E aí, de novo, a primeira mulher depois de 42 anos. E fui para a Federação Latino-Americana, fui a segunda mulher, graças a Deus não fui a primeira, fui a primeira foi do Panamá, foi a minha antecessora. Mas quando eu fui para a Mundial, eleita para a Mundial 93 países, eu fui de novo a primeira mulher depois de 43 anos da Federação Mundial. Por que eu estou dizendo isso? Porque junto com minha liderança voluntária, eu tive que desbravar algumas situações, né? Imagine vocês um board da Federação Mundial, acostumado com os líderes, né, todos do sexo masculino, chega lá uma mulher latina, brasileira, né, como dizem os meus amigos, a Cristina, que lida com o pessoal de Portugal, que falava para mim, não fale só latina, mulher brasileira, fale primeiro a mulher da língua portuguesa, é a nossa língua. Então, assim, foi uma outra experiência, né, que aí entrou um fator super importante, porque além da questão da posição, né, da responsabilidade que a gente tinha, como mulher, a gente tem sempre que mostrar 2 vezes mais a competência de cada um de nós para essas funções, né? Então, foi algo assim peculiar da minha liderança nesse período. E aí eu aprendi muito, acho que a gente falou sobre isso, e vocês também vivem isso no voluntariado, a gente recebe muito mais do que dá, isso não é uma frase feita, isso é real, porque a gente acaba se
desprovendo, né, estão desprovidos de situações que a gente vê assim, poxa, nesse espaço não vale, nesse espaço não adianta você vir com uma outra atitude que não seja essa atitude de acolhimento, né, e de serviço. E sendo voluntária numa associação profissional, eu acho que vocês que experimentam também no ICF isso, a gente é muito mais cobrado, né, duramente cobrado, porque nós estamos lidando com os nossos pares, que têm o mesmo conhecimento que nós, nessa possibilidade de se fazer um trabalho. E nessa aprendizagem, eu até coloquei no artigo algumas situações que eu vejo na liderança do voluntariado, que eu considero, assim, situações que vividas e aprendizados muito importantes. É uma coisa que o Brasil custa, às vezes, a entender isso. Voluntário gosta de ver resultados. O voluntário não quer estar com o seu nome na associação e ponto, né? Ele quer realmente ver o resultado do seu trabalho. É interessante nos Estados Unidos, quando as pessoas doam, né, alguma coisa para alguma instituição, elas estão sempre recebendo um reporte, um retorno. Por quê? É um feito e ela vê um retorno. E o voluntário também, né, aqueles voluntários que têm um compromisso com a causa, eles gostam de ver resultados. E nisso, tem uma coisa muito interessante no voluntariado, na liderança voluntária, que tem que entender que a gente está compartilhando o coletivo. Acho que o Robson falou do bem comum, ou compartilha no coletivo, ou você não entendeu o que é esse trabalho voluntário, né? Como é que juntos podemos desenvolver um trabalho e gerar resultados. E para isso, voltando à questão da liderança, a questão da importância de ver resultados, o voluntariado exige da gente um planejamento, exige da gente um funcionamento, como o que a gente aprende no mundo corporativo. É ilusão a gente achar que nós não vamos ter uma organização tal qual que gere esses resultados. Na BRH do Rio, a gente tem um colega maravilhoso, que alguns de vocês conhecem, o Robson mais do que nunca, que a gente ficou muito próximo, é o José Carlos Teixeira. E o José Carlos era o nosso diretor de planejamento. Era lindo ver o trabalho do José Carlos. Carlos, né? Freitas, levando para cada um assim, olha, nós planejamos isso e alcançamos isso. A diretoria vibrava, né, Robson, com os resultados. Então, planejamento. E tem um quê diferente num trabalho de uma associação ou de uma organização não governamental, que a gente acaba liderando líderes. E os líderes estão acostumados a serem independentes em suas organizações. E a partir do momento que ele está dentro de um trabalho nosso, de voluntariado, ele se sujeita a algumas situações, né? Eu tenho o Nelson Savioli, que foi o nosso presidente do conselho, está na diretoria da BRH Brasil até hoje, ele falava algo assim: Leila, você é um misto de Napoleão Bonaparte com Madre Teresa de Calcutá, porque a gente tinha que ir com jeitinho, né? Imaginando tudo que se planejava e como é que a gente conseguia atingir o resultado. Eu ficaria muito frustrada de terminar os meus mandatos e não ter assim, visivelmente esse resultado. Por exemplo, na Federação Mundial, eles gostavam muito de falar a questão da primeira mulher. E eu falava assim, olha, eu não estou muito preocupada com a primeira mulher, eu estou preocupada em gerar resultados para a federação. Então, a gente tem essa questão da liderança de líderes, né? E um outro aprendizado fundamental que foi na Federação Mundial é a liderança internacional, é o que a Cristina está fazendo agora, né, com os países da língua portuguesa, porque ou a gente entra e aprende a cultura de cada um deles, os costumes, ou também nós não vamos conseguir gerar esse resultado. Eu tive assim, experiências incríveis. Por exemplo, eu fui a Bangladesh. Quando eu fui a Bangladesh, em algumas situações eu tive que usar o véu, claro, né, na associação de lá, e o presidente eu estava muito cansada, a viagem foi longa e tal, e o presidente da associação de lá, que o nome é uma federação, falou, Leila, eu marquei um jantar com a minha família para que todos te recebam na minha casa.
E eu fiquei assim, puxa, eu tinha acabado de chegar, eu não estava ainda, né, muito bem do fuso, e eu fui ao jantar lá, e fui com lenço, né, dentro de um respeito com eles, e quando eu cheguei lá e tal, ele fez um discurso, e nesse discurso ele disse, nós só trazemos à nossa casa pessoas que reconhecidamente nos dão o prazer de receber. Então, assim, eles têm todo um lado, assim, muito cuidadoso com as pessoas. Uma das perguntas que eu não esqueço, ele mostrou a casa inteira, e uma das perguntas que eu não esqueço, ele falou assim, onde moram os seus filhos? Ele sabia que meus filhos eram casados. Onde moram os seus filhos casados? Eu falei, cada um na sua casa. Não, aqui não, todos têm que morar juntos. Então, ele mostrava os quartos de cada um. Enfim, o que eu estou querendo dizer é assim, é uma situação vivida e que a gente aprende muito nesse voluntariado, e muito especialmente eu aprendi nesse internacional. E dos pontos que eu falo no artigo, foi uma experiência, teria muitas, mas eu vou contar uma que me marcou bastante, foi nas Ilhas Maurícios, um país da África, uma ilha bem pequenininha, e quando teve o congresso e tal, eu falei no congresso, quando terminou o congresso, teve um coquetel e duas moças vieram me procurar e falaram, parabéns, fiquei muito feliz, primeira mulher, eles usavam muito isso, eu acabei agora, o ano passado, o meu mandato, né? Continuo no board, mas acabei o ano passado. Então, eles usam muito isso. Aí ela falou assim, parabéns, primeira mulher, aí a outra, nós estamos orgulhosas, porque é a primeira mulher e branca. Aquilo me chocou na hora, né? Que é o nosso tema aqui no Brasil, é um tema ao contrário, né? O espaço, a diversidade, o espaço para os negros, e lá o espaço é para os brancos. E eu tive que me refazer na hora e entender, quando eu olhei para elas, eram duas brancas no meio de negros. Então, assim, são situações diferentes e vividas. Então, eu nunca fui a um país sem conhecer antes os seus costumes. Isso era uma coisa, um hábito que eu trouxe para mim, porque eu sabia que eu ia lidar com algumas situações e muitas foram realmente inusitadas. E um outro ponto que eu vejo é que a liderança voluntária, o líder voluntário, não adianta, ele tem que ser um coach, porque não há modelos e fórmulas numa ação voluntária. Eu acho que cada ação voluntária tem uma peculiaridade, exige da gente um aprendizado em conjunto, né? Estar junto. E isso realmente é um papel nosso fundamental, essa postura de estar sempre o tempo todo orientando e levando as pessoas a se superarem nesse trabalho voluntário. Trazendo isso para a área de recursos humanos, eu tive sempre comigo 3 pontos que eu levei em todos eles como fundamentais. Um é a melhoria da qualidade de vida dos profissionais, eu acho que a gente ainda tem muito que trabalhar nisso. Eu presenciei o ICF lá em Praga, no Congresso Mundial, trabalhando muito essas questões também, né? Como é que trabalha a qualidade, né, do ser humano, das pessoas, a qualidade do trabalho, né? Na Federação Mundial, nós não tínhamos assento na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, e eu falava assim, como que uma Federação Mundial de RH não tem assento na OIT? E a gente conseguiu esse espaço e fomos lá, eu estive lá, porque eu vejo que a gente tem um trabalho grande nessa área. E um outro ponto que eu vejo que no Fórum Mundial que eu estive ano passado em Davos, foi um tópico só sobre isso, é a requalificação dos profissionais. Nós estamos indo para um gargalo que nós todos de recursos humanos precisamos trabalhar muito essa questão da requalificação, que não vai ser só uma tarefa das universidades, mas já tem uma mobilização mundial, e o Fórum Econômico está liderando também uma linha nesse sentido, que é a requalificação. Então, eu fui convidada a participar de um grupo, eu estou num grupo do Fórum Econômico Mundial, que é um grupo que prepara toda uma parte de plataforma de inteligência artificial voltada
para recursos humanos, exatamente tratando de vários pontos. Um deles é uma preocupação com a requalificação. Então, em linhas gerais, seria isso. Não sei se eu poderia ficar aberta aqui para as perguntas, mas era o que eu teria a dizer. Muito obrigada. Gratidão, Leila, gratidão. As perguntas vão ficar para o final, tá bom? Agora vamos então ouvir um pouco a Nádia que traz essa experiência belíssima do Betinho, e no título do seu artigo você coloca uma parte que eu achei especialmente interessante, que é plantando sonhos, colheu sonhadores. Então, com a palavra, Nádia, só abre o seu microfone, Nádia. Obrigada, Luciano, obrigada, deixa só deixar a nota, que vocês façam um resuminho de uns 10 minutinhos a fala de vocês, para que todos possam falar, e depois a gente tem um espaço para que todo mundo possa interagir. Obrigado, Greg. Eu vou ser rápida. Eu acho que aqui eu sou a única que não sou coach, eu sou uma profissional de comunicação, teoricamente uma profissional de comunicação que tem várias causas, né? Durante a minha vida eu trabalhei em todas as grandes agências, eu, como a Leila, fui a primeira mulher em muitas vezes, né? Era a primeira mulher nas mesas todas, desde muito novinha, porque quando eu entrei em publicidade, igual no Max-Men, a maioria das mulheres eram secretárias, era o máximo que elas conseguiam ser nas agências de publicidade. Eu fui uma das primeiras que entrei como assistente técnica na área de planejamento, de comunicação, e aí enfrentei vários problemas, tive que me transformar numa mulher poderosa, que dava soco na mesa, batia a porta na cara dos diretores criativos, porque eram insuportáveis, e naquela época eu não pensava duas vezes em ser agressiva, eu não era essa pessoa mais acomodada, quieta, do diálogo que eu era hoje, não, eu era uma jovem que não aceitava de jeito nenhum que mulher não podia, esse negócio comigo nunca colou, e eu entrei em propaganda com 20 anos. Eu entrei em propaganda para reclamar da propaganda a minha vida inteira e querendo sair da propaganda no dia seguinte. Eu não entrei em propaganda porque eu quis, foi uma circunstância. Naquele momento, as faixas na rua diziam marketing, o emprego do futuro, tinha cursinhos de marketing, então eu não entendi o que era aquilo. Eu vinha da educação com criança, trabalhava com arte para criança, tinha uma escola de arte em São Paulo, na Oscar Freire, imaginem vocês, com 19, 18 anos, e era muito, muito de esquerda, muito revolucionária, não tinha o menor cabimento estar numa agência de publicidade. Mas eu perdi o meu trabalho no Rainha da Paz, em São Paulo, porque, na realidade, eu mesma pedi demissão, porque eu cansei das freiras, né? Dentro da minha rebeldia, as freiras não me deixavam trabalhar de calça comprida, tinha brigas homéricas com elas, eu não era religiosa, era muito difícil, e eu saí pensando que eu ia conseguir um emprego em educação artística para criança, não consegui, fiquei desempregada, meio desesperada e trabalhando de freelancer. Eu era cunhada da Clarice Herzog na época, né, porque hoje não sou mais, mas apesar dela ser minha grande amiga até hoje, e eu fazia trabalhos para agência de freelancer e ganhava algum dinheiro. E isso me fez receber uma proposta para ir fazer uma apresentação para um cliente. Eu fui fazer a apresentação para o cliente e recebi uma proposta milionária para trabalhar em propaganda. Com 20 anos de idade, eu olhei aquilo e falei, esses caras são loucos, o que eu vou fazer aqui? Não, Nádia, você pode escolher, você pode trabalhar na criação, na mídia, no atendimento, no planejamento, no que você quiser, porque a gente percebeu que você é uma publicitária. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou uma publicitária e eu não sei o que é isso. E aí eu fui trabalhar com propaganda. Então foi sempre um dilema imenso, porque eu era contra vender, né, todo aquele mundo maluco que eu fui vivendo, e eu tenho certeza que eu fiquei muito provocada pela questão masculina, né, porque eu era tão perseguida por ser mulher,
eu era tão bulinada em todos os sentidos, porque o mercado publicitário é meio horroroso nisso também, que eu acabei na briga, ficando e recebendo propostas cada vez melhores. Eu era realmente uma boa publicitária, o pior era isso. E aí, o que acontece? Eu tento sair de todas as maneiras, venho para o Rio de Janeiro. A minha tentativa no Rio, porque eu era de São Paulo, era dizer, bom, lá ninguém sabe que eu sou publicitária, eu vou poder escapar disso, né? E aí eu fui fazer teatro, fiz uma série de outras coisas aqui no Rio de Janeiro, já tinha um envolvimento grande com o pessoal de cultura, de arte e tal, e aí eu não recebo um dia um convite para ir numa reunião com o Betinho. Eu amava o Betinho como figura, né? A minha geração de esquerda, era amante do Enfio, era amante do Betinho, sabia cantar a música A Volta do Irmão do Enfio, né? Que era toda propagada e tal, e aí eu estou sentada do lado do Betinho conversando com ele. E eu descubro um ser completamente iluminado. Ele era um ser completamente iluminado, calmo, tranquilo, que ia morrer amanhã, porque todo o tempo que eu convivi com ele, ele ia morrer amanhã, né? Contaminado por AIDS, pelo Estado, ele e os irmãos. Então, ele tinha toda uma história, e um mineiro, né? Aquela coisa do mineiro, um dedo de prosa, doce e tal. Conclusão, eu entrei na campanha da Ação da Cidadania como voluntária. Quase levei a minha agência de propaganda à falência, porque definitivamente aquele trabalho me interessava muito mais. Nessa altura eu já era dona de uma agência, que tinha sido um passo que eu tinha dado para poder me livrar das influências da agência. A minha agência, eu vou fazer o que eu quero, né? Então eu tinha uma equipe jovem, fazíamos um trabalho muito diferente e tal, e entra a Ação da Cidadania, que se chamava Ação da Cidadania contra a Fome, contra a Miséria e pela Vida. Minha primeira colocação para o Betinho foi: isso é nome de tese de mestrado, não é nome de um produto que as pessoas possam comprar na prateleira. Posso mudar isso? Aí o Dom Mauro Morelli proibiu de mudar. Então, começa a publicitária, né? Porque é aquilo, eles descobriram uma publicitária que eu era mesmo. Coloquei um prato, o nome Ação, e o resto tudo vinha embaixo. O que eu estava vendendo era ação. Eu queria tirar as pessoas do lugar que elas estavam para que elas agissem contra a fome. E aí foi decidido por uma reunião de publicitários que eu faria o planejamento, e criou-se um comitê. E aí começou a minha grande vivência de ser uma voluntária, que eu já tinha sido em várias ocasiões da minha vida. Eu nasci distribuindo cobertor, como eu conto no texto. Eu era uma criança católica, né? Antes de ser de esquerda, eu era católica, tinha uma coisa de compaixão, de caridade misturada, uma culpa de ver as pessoas passando fome, uma coisa horrorosa quando era criança. E aí, o voluntariado eram duas frentes. Era conseguir realmente matar a fome. Vocês não têm ideia do sofrimento que é a fome para mim. Eu estou sofrendo nessa pandemia de uma forma muito especial, porque é um horror o que está acontecendo no nosso país. É um horror. E agora, especialmente, que não tem nem o auxílio emergencial, a situação é absolutamente dramática. Mas, além de querer fazer as pessoas agirem para a fome, eu queria mudar a cabeça dos publicitários. Então, eu também era uma voluntária no sentido de acionar que eles refletissem sobre o que eles faziam na propaganda. O que eles estimulavam comprar? Como comprar, cada vez mais, e a minha geração só viu isso crescer, né, de uma maneira desesperadora, para fazer com que a gente virasse o que somos hoje, né, um bando de maquininhas comprantes, que agora não é tanto, né, porque ninguém sabe como a gente está vestido aqui embaixo, ninguém vai vir na casa da gente para ver se a televisão é o modelo tal ou outro, ninguém vai mostrar o carro, como muitas vezes acontecia em São Paulo, do cara executivo paulista dizer assim: Nádia, qual é o seu carro? Esperando o carro vir do estacionamento. Eu dizia: cara, eu moro no Rio de Janeiro, meu carro não está aqui, não. Então, esse ter, eu vivi isso crescer.
né? E, além disso, com consequências gravíssimas, propaganda para criança, alimentação horrorosa, o nível de diabetes enorme. Nós hoje temos fome, mas nós temos gordo. Crianças gordas sofrendo de diabetes. Então, todos esses lados foram muito importantes e de um grande aprendizado para mim. Eu entendi que a vida da gente só ganha sentido quando a gente tem causa. E a causa tem que causar. Ou seja, se não tiver comunicação na causa, a gente não vai transformar o mundo. E eu nunca gostei de transformar uma pessoinha. Tudo que eu fiz é uma coisa que tem que ter repercussão, né? Por isso a comunicação. Tem que ter como isso pode ser traduzido numa maneira de ampliar a transformação. Então, hoje, eu tenho trabalhos em várias causas. Eu não trabalho mais para propaganda. Sou do conselho do Alana, sou do conselho do IBASE, que é a instituição do Betinho, sou do conselho da Ação da Cidadania, que teve um papel importantíssimo agora contra a fome na pandemia. Então, todos esses conselhos, eu não sou remunerada por eles, são trabalhos voluntários, que eu estou sempre fazendo coisas para eles. Mas, na realidade, esse é o meu trabalho. O meu trabalho hoje, até quando eu estou trabalhando, ele é uma coisa voluntária. Por quê? Porque sai do coração. Quando eu digo que o Betinho plantou sonhos, é o seguinte: se você é uma pessoa que quer trabalhar para o bem, que quer trabalhar para um mundo melhor, que quer trabalhar para a transformação, você automaticamente é um voluntário. Se a gente pensar na Leila, ela ganhou, ela teve reputação, ganhou aplausos, ganhou um monte de coisa, mas eu tenho certeza que no coração dela, cada papel que ela fez, isso eu estou citando a Leila, como poderia citar o Robson, porque os dois eu conheço, o resto eu não conheço direito. Tem um voluntário no coração. E o voluntário o que é? É um cara que tem a capacidade de sentir compaixão. Ele sente compaixão. Não é caridade. A caridade nos faz estender só a mão. A compaixão, não. Ela me bota por inteiro dentro de um trabalho. Então, quando eu estava dentro da Vale, dentro das outras campanhas, das outras empresas grandes que eu trabalhei, eu estava para transformar aquela empresa. A Vale, por exemplo, eu mexi com a liderança inteira da Vale. Tudo bem que eu tive que engolir um Brumadinho, que me doeu profundamente, e eu não consegui nem viver aquilo, mas eu estava transformando liderança. Eu não estava transformando liderança para outra coisa que não fosse mudar a empresa, fazer com que a empresa fosse mais sustentável, tivesse uma visão mais humana na sua administração, porque não são humanas as nossas empresas, né? Eu já nem estou mais no conceito de humanidade, eu estou com Krenak, que a gente tem que sair do antropocentro e ir para a coisa de que tudo que tem vida, né? Nós temos que conseguir fazer com que as pessoas percebam uma coisa de respeito à vida, porque essa pandemia é uma, virá outra amanhã, virá clima depois. Então, quando o Robson me chama para escrever sobre voluntariado, fica difícil eu escolher para que caminho eu ia, mas sem dúvida nenhuma, o ícone do meu aprendizado em ser voluntária, apesar dele existir a vida toda para mim, foi o Betinho, porque ele era um homem que tinha a capacidade de interferir nas pessoas, em tirar das pessoas aquilo que elas tinham de melhor. Ele nunca se negava a falar com ninguém e tinha uma enorme compaixão. Então, eu acho que para a gente viver nesse mundo, nesses tempos que vêm pela frente, como se não bastasse toda a dificuldade desse que a gente está vivendo, nós precisamos, por demais, desenvolver a nossa compaixão. Obrigada, Robson. Obrigada, Lantz. Gratidão, gratidão, Nádia. Vamos ouvir agora um pouco Margarete. Margarete, com seu artigo, falou sobre o projeto Fortalecer. Fortalecer, é verdade.
eu sempre achei que por trás das atitudes solidárias tem uma história, né? Onde, em algum ponto, a gente aprende a ser solidário. Eu sempre achei que é um aprendizado, assim como a ética. Eu também concordo com a abertura do Robson, que responsabilidade social no mundo, não só de hoje, é uma questão ética, né? E eu quero abrir agradecendo aos meus pais que me ensinaram a ser solidária. Eu sou filha de pais de uma família abastada, né? Meu pai é filho de imigrante, daquelas pessoas que trabalharam e conseguiram ser bem-sucedido, mas eles sempre foram pessoas solidárias para a família, para os amigos, e foi com eles que eu aprendi a ser solidária desde criança. Então, eu acho que por trás da solidariedade de cada um tem um processo que foi aprendido lá atrás, e eu também ensinei meus filhos a serem solidários. Eu acho que ser ético e ser solidário é um processo educacional. Eu acredito nisso. Então, eu ensino meus filhos, quando eles eram pequenos, no final do ano, eu entrava no quarto deles e eles tinham que escolher os brinquedos que eles iam doar. Tudo que a gente ia doar. E hoje eles já são homens, já têm os filhos deles, e eles pegam os brinquedos dos filhos e doam, né? Então, eu acredito nesse processo educacional. Então, meu envolvimento com a solidariedade, ele vem desde muito jovem, né? E também eu fui voluntária da BRH muitos anos, conheço o Robson Leila de lá, trabalhei muitos anos na diretoria do Rio de Janeiro, conheço o Luiz Carlos Campos, grande figura, então fui voluntária há muitos anos. Eu deixei de ser voluntária porque eu comecei a trabalhar em empresas globais, multinacionais, que me impediam de ter uma agenda para voluntariado, mas muito aprendi, muito colaborei, e trabalhar na área de desenvolvimento humano é uma causa. Eu, com 16 anos, eu cheguei para meus pais e falei, eu quero ser psicóloga. Eu não via outro caminho a não ser trabalhar com gente, né? Então, naquela época que eu atuei na BRH, o RH não era tão estratégico, não era tão relevante, né, como é hoje, mas eu acreditava que era e que queria colaborar com essa causa, né. O projeto Fortalecer, ele foi inspirado, pena que a Rosa não está aqui, a Rosa Muniz e a Dulce, né, quando o Robson me ligou, olha, sempre o Robson, ele é tão representativo e legítimo desse tema, ele me ligou dizendo assim, Margarete, tem um projeto Erguer Cabo Verde, super bacana, que está ali sendo liderado pelo Comitê das Línguas Portuguesas e apoiado pela ICF, International Coach Federation de Portugal. Você não quer divulgar ali no Rio de Janeiro? E quando eu li o projeto, né, eu fui lá ler o projeto por inteiro, e o projeto me capturou de tal forma, um projeto lindo, né, que sem fronteiras geográficas, e na mesma hora eu falei, Robson, eu vou apoiar, e mandei um comunicado para todos os associados do Rio de Janeiro participarem, tamanha a mobilização que foi para mim aquele projeto, e eu também participei como voluntária, atendendo 2 pessoas maravilhosas que moram em Cabo Verde. Foi um desafio multicultural de conversar com eles. E aí, quando um deles falava assim, eu moro na praia, eu falei, como assim você mora na praia? Praia é o nome da capital de Cabo Verde, e eu cometi esse mico de nem me inteirar geograficamente, né, qual era a capital, né? Então, vários desafios linguísticos e tal, e se alguém me perguntar assim, qual foram os melhores momentos que você teve o ano passado, eu acho que foram os atendimentos voluntários que eu tive no Projeto Erguer Cabo Verde e no Projeto Fortalecer. E aí eu fiquei muito encantada com o projeto e divulguei, né, e aí eu vi, né, Robson, que vários cariocas aderiram ao projeto. Oba, Dulce, vários cariocas aderiram ao projeto, né. Isso foi E aí eu fui procurar nas raízes do capítulo Rio, Dulce chegou na hora, e eu fui ver que o Rio de Janeiro, desde a sua fundação, com a presidência da Dulce, eu fui a 3ª presidente do Rio de Janeiro, né? Foi a Dulce, foi a Ângela Ludolfi, foi a 3ª, e hoje tem a Márcia Morim como 4ª. Teve um posicionamento estratégico de desenvolvimento social.
E isso sempre me encantava, essa vocação do Rio, que sempre se destacou em relação às outras regionais, por abraçar projetos sociais, historicamente. Eu tenho a presença do Vasco, que foi diretor de responsabilidade social na minha gestão, e a Dulce, que foi a fundadora e posicionou o Rio com continuidade a esse posicionamento do Rio de Janeiro ser um polo dentro da ICF de desenvolvimento social também. E aí, na reunião com o grupo, a pandemia estava crescendo e muita gente perdendo seus empregos ou emocionalmente bastante transtornadas, e o grupo, algumas pessoas do grupo falaram, vamos fazer um projeto aqui. Eu falei, vamos embora fazer. E aí a gente fez uma votação interna, e o nome Projeto Fortalecer ganhou, mas só que a gente tinha um desafio especial. Até então, a gente nunca tinha atendido pessoas físicas. Historicamente, os atendimentos, né, eram para... Médicos Sem Fronteira é um grande parceiro do Rio de Janeiro em atividade social. A gente teve... Eu mesmo atendi pessoas para o médico Sem Fronteira, a RICODE, a Gastromotiva, inúmeras ONGs, né, o posicionamento até então da ICF do Rio era ajudar ONGs através do coaching, ONGs que causam impacto na sociedade. E aí a gente falou assim, mas dessa vez a gente vai tentar alcançar as pessoas físicas, que estão bastante necessitadas do apoio. E aí a gente começou a desenhar o projeto Fortalecer, com o desafio de chegar essa informação até todo mundo, né? E aí eu pedi ajuda à BRH Rio, né, que prontamente, na figura da presidência, eu falei, eu preciso que você me ajude a divulgar isso, porque a gente não tem capilaridade suficiente para chegar a tantas pessoas físicas, e isso foi divulgado, o Projeto Fortalecer foi divulgado também dentro da comunicação, né, dos canais de comunicação da BRH Rio, né? E assim foi, a gente fez o projeto, a gente estava em final de gestão, uma gestão que atravessou uma pandemia, né, dos 2020, a gente estava já no último semestre da nossa gestão, e a gente achou que valeria a pena abraçar uma causa dessa, e foi, assim, de um resultado extremamente positivo, onde muitas pessoas puderam se reconfigurar, refazer raciocínios, né, e caminhos que tinham sido interrompidos por conta da pandemia. E aí a gente também passa a ter a certeza de como o coaching é uma metodologia, né, isso após pesquisas da própria ICF ano passado, comprovada por essas pesquisas, como o coaching é uma metodologia que pode ajudar o ser humano em momentos difíceis, ajudando a refazer, reconstruir caminhos e refazer seus objetivos na direção de uma reconstrução de vida, carreira, e uma reconstrução até de um país, que foi o projeto do Erguer Cabo Verde, a gente ajudar aquelas pessoas que foram muito afetadas, né, por um país que não é tão rico quanto o Brasil, né. Então, o projeto Fortalecer, ele aconteceu não em proporções grandiosas, como o Erguer Cabo Verde, que foi uma coisa, assim, absurdamente grandiosa, quando eu vi que eu estava num grupo com 100 coaches lá, coaches de Lisboa, de Moçambique, do Rio, São Paulo, né, e incrível, e aí Angola. Nossa, como estar numa comunidade, seja a BRH, seja a ICF, como estar numa comunidade que trabalha com desenvolvimento humano, te potencializa para ajudar. E então foi um projeto que a gente teve muito orgulho de conseguir realizar no final da gestão. Nós temos resultados, assim, obtidos, que eu fiz questão de publicar no artigo, né, e a frase que nos inspirou para o projeto é uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas eu adoro, que as tempestades chegam apenas para testar nossas forças, né,
E eu acredito nisso, né? A gente está vivendo uma grande tempestade no Brasil, eu não tenho dúvida. A nossa tempestade está um pouco mais forte do que em alguns países, mas é na comunidade que a gente se fortalece, né? É na solidariedade que a gente se fortalece. Eu tenho, assim, um vínculo muito grande com a filosofia budista, que eu estudo há 20 anos, fui para a Índia fazer especialização em psicologia budista, e lá eu aprendi o que é compaixão. Precisei ir para a Índia, que eu achava que compaixão era um sentimento, era uma emoção, e não é. Compaixão, ela vem de um alto nível de consciência, está no neocórtex, né, e de evolução, para que a gente entenda que estamos lado a lado, ombro a ombro, nessa evolução planetária. Compaixão é quando a gente entende, sem julgamento, que o outro precisa que a gente estenda a mão. Não é uma coisa, acho que foi Nádia que falou, não é uma coisa ligada à caridade, e sim tem a ver com um nível elevado de consciência. Então, estar numa comunidade como a ICF Global, que dá espaço para essa expressão da solidariedade, tanto é que a gente abraçou o guarda-chuva na época do ICF Se Importa, que foi um projeto belíssimo globalmente, que a gente provou que a gente realmente se importava. A gente deixou de cobrar anuidade o ano passado, a gente deixou de cobrar, para quem é presidente sabe que isso é uma responsabilidade, a gente deixou de cobrar anuidade, a gente deixou de cobrar os eventos, para que a gente pudesse mostrar que a gente se importava, sim, e queríamos manter todo mundo conectado na comunidade. Confirmar, havia eventos com 100 pessoas, 80 pessoas, conversando sobre temas, né? Um dos temas que a gente trouxe o ano passado foi burnout, dado por uma brilhante coaching do Rio de Janeiro, e quando a gente se viu conectado com 80, 100 pessoas na ICF, a gente viu a força da comunidade. Então, eu acho que, encerrando, né, o projeto Fortalecer, ele veio dizer que a gente se fortalece quando a gente enfrenta as tempestades, né, e eu acredito muito que também o conceito budista da comunidade, né, na comunidade a gente se fortalece, acredito muito nessa vibração aqui, que na realidade é uma vibração, né? A gente está se reunindo para conversar sobre um assunto que não é mais um assunto legal e complementar e acessório. Eu concordo com o Robson, você se ser responsável, quer dizer, se hábil para responder, é algo que tem que fazer parte da sua agenda de vida, né? E você entender que isso é uma postura ética, né? Apoiar quem não pensa assim é não ser ético, né? Então, obrigada, Luciano, parabéns, Luciano, por levantar o tema, por colocar o tema em holofote. Eu acho que a gente precisa botar muito holofote nisso. O Brasil ainda não é um país tão solidário, a gente não aprendeu, o brasileiro é muito individualista de curto prazo, mas vamos fazer engrossar essa comunidade aí, que eu acredito que somos um bom exemplo. Parabéns, Luciano, por trazer o dossiê para a revista Coaching Brasil. Eu acredito que o coaching é uma ferramenta para ser solidária, né? Robson, parabéns também. Você perguntou muito bem o dossiê, chamando as pessoas, que eu acho que ninguém teve dúvida, eu não demorei um minuto para aceitar. Parabéns aí para todos e legal, que bom estar aqui com vocês. Maravilha. Gratidão, Margarete, gratidão. Meu caro João Luiz, você era o próximo, mas com a chegada da nossa querida Dulce, o cavalheirismo impera. Eu sei que você é um grande cavalheiro também. Querida Dulce, é verdade, deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que todos nós somos os outros de alguém? Então, eu penso que sim, né? Já tinha aprendido isso lá com o Ziraldo Maluquinho, como eu conto no artigo. Quando ele tem esse grande insight aos 10 anos de idade, que para o outro você também é o outro. E aí eu me identifiquei muito com o menino maluquinho, porque quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade,
que a minha professora Maria da Glória ensinou os pronomes pessoais do caso reto, eu fiquei paralisada com o eu, o tu e o nós. E foi exatamente aí que começou a minha relação com o grupo, com a partilha, com dividir, compartilhar, porque isso fazia sentido para mim. E aí eu pensava ainda criança, como é que deve ser agir tu? Será que agir tu é cortar a vontade do eu na pele? Eu abrir mão de alguma coisa que eu tenho em fartura, ou que até eu não tenho em fartura, para eu poder partilhar com o outro, que se eu tivesse naquele lugar, poderia correr o bom risco também de partilhar comigo. E aí, naquela época, eu me lembro que eu sempre pensava nos conteúdos escolares de uma forma cotidiana. E aí, quando a gente começou a aprender pertence, não pertence, está contido, não está contido, união, interseção, isso me tocava profundamente. E a minha mãe sempre achava que eu era maluquinha, porque eu trazia essas coisas para dentro de casa. Como é que a gente pode fazer com que alguém não pertença a algum grupo de qualquer coisa, ou não está contido, ou não contém? E aí isso começa a fazer muito sentido, conforme eu vou crescendo e amadurecendo. E aí eu vivo a exclusão na adolescência, porque na década de 80 eu engravido, e você, naquela época, engravidar na adolescência era visto como algo muito ruim. Então, você conhecer na pele o significado dos conteúdos matemáticos não pertence, não está contido, é muito visceral. Então, isso me chamou a atenção para essa questão humanista desde cedo. Tanto que, aos 12 anos de idade, o meu pai me leva para a Gessilever, me deixa lá no setor de recursos humanos, que naquele dia minha mãe ficava doente, ele teve que levar os filhos para o trabalho, e ali eu fico com as psicólogas do RH e eu descubro que eu quero trabalhar em prol do desenvolvimento humano ali. E quando eu vejo elas trabalhando e me dando atenção e cuidando de mim, eu falei, gente, que coisa legal que a gente pode fazer no trabalho. E aí começou tudo aí, Luciano. Então, para mim, todos nós somos os outros de alguém, sim. Foi um dos artigos que eu mais gostei de ter escrito na minha vida. E eu agradeço tanto a você e ao Robson por ter pensado no meu nome e ter me convidado para falar sobre isso. Querida, fique à vontade para usar mais todos esses minutos aqui, mais 7 minutos, para contar um pouco mais sobre esse seu artigo, sobre como é que isso te encanta, como é que isso mexe com você. Mexe tanto que a minha carreira sempre foi ligada a grupos e equipes, ao processo de um para muitos. Quando eu me formei em psicóloga, e até antes disso, quando eu era professora, eu fui trabalhar com os alunos AES, né, que nas turmas de alunos excepcionais. E naquela época, quem era recém-chegado ficava com as turmas mais difíceis. E eu tinha 19 anos, e na minha turma eu tinha um cego, um surdo, um paralítico cerebral, uma criança síndrome de Down e um psicótico. E eu só chorava, porque como é que é trabalhar com essas crianças? E como é que é ter um filho que já vem ao mundo com esse déficit? Então, eu trabalhava com as crianças sempre pensando nos pais. Quando eu me formei em psicóloga, eu fui trabalhar justamente com uma forma de fortalecimento emocional com os pais, porque eles diziam para mim, doutora, eu não posso nem morrer, porque quem vai cuidar do meu filho? Meu filho mais velho não quer saber do irmão. Eu estou pensando até em deixar a minha herança toda para um filho só, para que nem que seja por interesse os irmãos tomarem conta dele. Isso me tocava na alma. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Em 2010, quando eu conheço o coaching, eu não tinha dúvida. Eu vou para grupos e equipes, porque ali eu vou fazer o estudo de pesquisa, para eu saber exatamente o espaço da psicoterapia, o espaço do coaching e o espaço do grupo operativo. Então, assim, eu vou estar sempre no meio de partilha, eu vou estar sempre no meio de dividir o bolo, porque eu acredito nisso, é isso que me faz o meu olho brilhar. Eu cheguei chegando, né?
Desculpa, que eu vim de uma aula intensa e eu tô assim, não tem como não ser apaixonada, senão também não sou eu, né? Agora, isso que você falou do menino maluquinho, na nossa edição sobre língua portuguesa, que você fez a coordenação, eu não tive dúvida nenhuma que você é a versão feminina do menino maluquinho. Meu Deus do céu. A mulher é ligada no 380 bifa. Só falta a panelinha. Só, cara. Meu, que ela agitou aquela edição. Foi uma coisa, assim, linda, maravilhosa. E muito legal, assim, porque a gente vê as coisas sobre a tecnologia, né? Nós de um lado do mar, ela do outro lado do mar, e a coisa toda acontecendo, e ela agitando todo mundo em todos os lugares, né? Maravilhoso, maravilhoso. Gratidão, Dulce, gratidão por você ter vindo mesmo cansadona, né? Depois do curso a gente fica naquele estado, né? Elas deram um show. Eu estou muito feliz, Robson. Elas deram um show. Elas começaram a fazer o trabalho de coaching de equipe numa empresa de pequeno porte que estava precisando dessa ferramenta de desenvolvimento, dessa metodologia, e como elas também precisavam treinar, eu comecei a fazer a parte da praxis no processo de coaching de equipe nessa turma, porque eu já fazia o de coaching de grupo para coach. E eu estou super orgulhosa, super energizada, porque elas fizeram um trabalho lindo. E eu só consegui sair agora da reunião, e aí eu peço desculpas a vocês por terem chegado atrasado. Felizes de você estar aqui. Gratidão, Dulce. Meu caro presidente, uma vez presidente, sempre presidente. Meu caro João, querido amigo, conta um pouco sobre a tua experiência no voluntariado e conta um pouco sobre o seu artigo, meu caro. Legal, muito obrigado. Eu estou aqui me arrepiando a cada segundo, né, com todos esses depoimentos, tenho que declarar isso, então, e tenho uma gratidão enorme de vocês também terem pensado me deu super prazer de estar nesse grupo e de escrever sobre isso. Parafraseando a Margarete, né, eu também quero honrar meus pais, que foi com eles que eu aprendi a ser solidário, e eu tive a oportunidade de falar um pouquinho dos ensinamentos deles no meu artigo, né. E para mim, solidariedade tem um peso muito forte, porque, a exemplo do que a Nádia nos contou hoje à noite, a caridade parece assim, para mim, soa uma palavra quase antiética, e, por outro lado, traz uma situação assim na caridade tem sempre alguém abaixo de alguém, né? E na solidariedade eu acho que isso que o Robson comentou logo no início da nossa conversa, né? Para mim o importante é a solidariedade horizontal. E falando, Margarete também comentou essas coisas de brinquedo, né? A primeira das crianças. A minha primeira incursão com solidariedade, doação, foi aprendida com meu pai, que era uma pessoa super simples, mas que adorava brinquedos e consertá-los. Então, em Campinas, onde eu nasci, tinha uma casa de brinquedos muito famosa, chamada Casa Bongo, e meu pai, sei lá como, já não me lembro direito isso, mas ele fez um acordo lá que os brinquedos que ficassem quebrados na loja e que eram devolvidos, ele ganhava. E o ano inteiro ele passava consertando esses brinquedos para doar para as crianças que não tinham condição de ter um brinquedo qualquer. E o interessante é que eu me dei conta disso depois de adulto, como eu escrevo no meu artigo. Com isso a gente doava o que nós não tínhamos. E meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão,
nós brincávamos com os brinquedos o ano inteiro, que meu pai ia consertando, consertando e doando, e no Natal não tinha muita graça ganhar brinquedo, porque a gente já tinha brincado com quase todos, então a gente não tinha muito essa necessidade, né? E, bom, foi assim que eu fui crescendo e olhando para isso com bastante cuidado, e desde muito cedo aprendi a procurar ser, que não é fácil, e deixar de lado o ter, né? Então, é mais importante, e isso eu acredito ter conseguido passar para as minhas filhas, que já estão repetindo isso com seus filhos, e assim nós seguimos, né? Areinha, grãozinho de areia por grãozinho de areia, a gente vai espalhando essa onda, né? Essa é meu desejo, minha esperança. Meu artigo, eu concentrei um pouco, além dessas experiências, eu falei um pouco, a convite do Robson, de uma rede de coaches que nasceu na Argentina, chamada rede PPP, de pessoas para pessoas, e que tem por objetivo, mais do que ceder horas de coaching, oferecer o trabalho de coaching, de acolher pessoas que estão em situações vulneráveis. E o movimento na Argentina começou com o que eles chamam da diáspora venezuelana, que muita gente precisou sair do país, por questões políticas, por vários outros fatores socioeconômicos até, e muita gente que saiu também porque não tinha o que comer, e nós, no Brasil, experimentamos isso nas nossas fronteiras, né? Muita gente que ainda está por lá, e agora essas fileiras foram engrossadas negativamente, infelizmente, pelos haitianos, né? Então, tem muita gente em situação de rua, passando fome, e nós, na PPP, primeiro, nesse movimento da Argentina para a Venezuela, aqui no Brasil, tudo começou, obviamente, em abril do ano passado, depois que a pandemia já tinha sido deflagrada aqui no nosso país, por intermédio de um pedido de socorro a um dos coaches que estavam já atendendo pessoas da Venezuela, de um enfermeiro do SAMU, em São Paulo. Essas pessoas que ficam nas ambulâncias. E ele disse, a gente precisa de apoio, pelo menos para sermos ouvidos sobre nossos medos, sobre as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e tudo mais, e assim que nós começamos. E mais recentemente, mais para o final do ano passado, a gente estendeu a rede para acolhimento dos professores, pessoas voltadas com a educação, que estavam numa coisa de dilema, abre escola, fecha escola, a gente, e aí talvez isso que diferencia um pouquinho, nós começamos com o movimento de oferecer processos de coaching, de acolhimento, e em muitos casos a gente ensinou, né, a gente saiu do papel de coaching, do papel de coaches, para ensinar professores para poderem dar aula. Né? Muita gente tinha dificuldade de como mexer com o computador e como preparar a aula e tudo mais. Então é isso, meu artigo conta um pouco da história de como nasceu a rede PPP, e eu faço, acho que quase um apelo, né, ao final do artigo também, que foi uma ocupação minha, mais do que preocupação, de convidar a todos que fossem ler o nosso dossiê, e especificamente meu artigo, que a gente aprenda a olhar mais dos lados, né? Solidariedade não tem a ver com a posição da pessoa, nem da situação que ela está passando num dado momento, né? Nós tivemos, por exemplo, médicos na rede PPP
que tem situação social muito boa, que tem tudo que um médico de sucesso aqui no nosso país pode oferecer para a família, tal, mas que choravam ao compartilharem o que eles tinham que enfrentar na linha de frente nos hospitais, e ainda hoje estão enfrentando. Então, nosso lema, num dado momento, a gente plagiou uma frase que a gente não divulga, mas que internamente na rede a gente usa, que é um autor desconhecido, mas pelo menos a frase é creditada a ele, que é fazer o bem sem olhar a quem. E dessa forma a gente segue com muita energia para atender essas pessoas, acolher essas pessoas. Acho que é isso, para não queimar meus 10 minutos. Gratidão. Depois eu fico aberto para as perguntas, se for. Maravilha. Gratidão, Pedro João. Obrigado. É isso que eu falei lá, só inspirado aí no João, né? A solidariedade nos humaniza, e ela deve ser um estilo de vida. Ser humano significa ser solidário. Parabéns, João. Obrigado. Parabéns para nós todos, e parabéns para quem é solidário, né? Exato. Não só nós aqui. É interessante como a história de cada pessoa envolvida nesse tema, nesse projeto aqui em si, mas nesse tema de uma maneira geral, a história de cada pessoa tem particularidades muito interessantes, né? A minha mãe, ela era professora de crianças, faixa de 4 anos, e minha mãe, ela sempre, para mim, ela sempre teve esse discurso muito forte de que todas as crianças, independente do seu nível socioeconômico, eram iguais e eram tratadas iguais, né? E aqui na prefeitura, onde minha mãe atuava, tinham as crianças que eram chamadas crianças da Caixa. Acho que quem tem mais umidade aqui vai lembrar disso, que eram crianças carentes que recebiam material do Estado e coisa e tal. E existia, sim, uma certa discriminação, e meus pais sempre me mostraram isso para que eu sempre tivesse esse olhar abrangente de que todo mundo é, em primeiro lugar, gente. Essa frase também, para mim, foi muito forte no meu pai, que era um dentista, que ele montou o primeiro serviço odontológico para pacientes especiais, pacientes com qualquer tipo de deficiência, especialmente deficiência mental, que eu não sei se alguém aqui tem algum parente com deficiência mental, mas para fazer tratamento dentário é horrível, porque ninguém quer botar a mão. E meu pai se especializou nisso, né? E a frase que meu pai fala que, uma vez em um congresso que eu fui ver para tirar foto, eu era ainda adolescente, uma pessoa fez a pergunta para ele, né, mas doutor Carlos, como é que o senhor consegue tratar dessas crianças assim? Aí ele fala, é fácil, antes de você enxergar a deficiência, você enxerga o ser humano, aí tudo fica fácil. Aí fica, né? Beleza. Fica beleza, fica tudo fácil, né? E eu tive o meu contato pessoal com movimentos assim, quando eu fiz o MBA aqui na USP, em São Paulo, e eu conheci a Associação dos Alunos e Ex-Alunos do MBA, que fundaram uma associação na primeira turma, então não tem nada a ver com a USP, foi uma formação dos alunos, que existe até hoje, está na turma número 84, e é um curso para empreendedores de ONGs. Então, era um curso voltado para presidentes de ONGs e pessoas que realmente têm poder dentro das ONGs. E era um curso de formação que exigia e exige um comprometimento muito grande. Então, não é só ir lá e fazer aulinha, não. A gente ia dar consultoria dentro das ONGs, coisa e tal. Então, é muito rico, porque, assim, eu vivi muitos anos também dentro desse meio, e quando você conhece o lado de lá, é muito legal, porque uma das coisas mais maravilhosas que nós fizemos foi traduzir todo o nosso curso de MBA para a linguagem da Dona Maria, da ONG,
que ela preside uma ONG que cuida de 700 crianças e ela nem sabe ler, e a gente tinha que explicar tudo aquilo para ela da maneira mais essencial, e os resultados foram maravilhosos. Maravilha, quero abrir aqui... Deixa eu só fazer uma coisinha, só uma coisa que me ocorreu agora, né? Acho que foi a Leila que comentou da importância das organizações também, né, olharem para os seus voluntários e abrirem espaços para voluntariado, né. Só queria compartilhar isso, nem é propaganda, porque o banco já não existe como tal, mas quando eu trabalhava no ABN, nós tínhamos uma diretoria de assuntos sociais, né, e o presidente, à época, o Fábio Barbosa, ele dizia o seguinte: a parte financeira deixa que o banco vai cuidar, mas eu preciso que vocês, voluntários, se engajem, porque eu não quero botar a minha cabeça no travesseiro com o pensamento de que eu assino o cheque e passo a borracha na consciência. Isso, para mim, marcou, assim, por muitos anos, né? E eu me conecto com isso, né? Que não é só dinheiro que a gente pode doar. Dinheiro é importante, sim, porque compra coisas, compra comida. Eu me lembro da live que o Robson teve com você, né? Essa semana passada, já não me lembro mais, estou meio perdido no tempo. Que a gente precisa lembrar que, às vezes, não é só... Tem gente que precisa que você dê o peixe, para depois ter condição de aprender a pescar, né? Então, contradizendo o que no Brasil foi divulgado há muito tempo, em coisas de solidariedade, que tem muito mais a ver a caridade do que ser solidário, naquela frase passada. O Brasil, acho que faz mais caridade, é uma cultura mais da caridade do que da solidariedade. O brasileiro, você trouxe um ponto, posso falar, Luciano? Pode, minha querida, lógico. Tá. Você trouxe um ponto que eu acho bem legal. Eu acho que o voluntariado é muito pouco valorizado no mundo corporativo. Eu fui diretora de RH há muitos anos e sempre promovia ações sociais. Eu fazia campanha para o Hemorrio, apoiava creches e tal, mas a impressão que eu tinha é que as pessoas gostavam disso para botar nas coisas de marketing, né? Que a gente era solidária, ganhava os selos, né? Mas as pessoas não viam isso com um valor humano, né? E mas eu acho... Oi, Nádia, desculpa, pode falar. Não, desculpa. Eu acho que não temos uma cultura ainda, né, de valorizar em todas as esferas, vamos dizer assim, né? Eu acho que o palco corporativo é um excelente palco para isso, né? Eu acho que ainda estamos longe de ser valorizado na sua essência, né? Nádia, por favor. Não, é que eu queria te contar que o Betinho, na época, e eu fiz muitos trabalhos em empresas nessa época, até foi por isso que eu me aproximei mais da BRH, da Leila, criou-se o Comitê das Empresas Estatais, que existe até hoje. No Banco do Brasil, que foi um dos primeiros a responder, aliás, hoje o Banco do Brasil está indo para os buracos totais, você teve um começo de movimento muito forte. Então, todas as empresas públicas, Petrobras, Eletrobras, todas as subsidiárias da Eletrobras, pelo Brasil inteiro, que tem uma forte empresas lá no Nordeste e tal, todas tiveram grupos de voluntários, que eram grupos que escolhiam aonde iam trabalhar, quais as ações iam fazer. E algumas outras empresas, como a Vale, por exemplo, que já não era estatal, seguiu esse mesmo modelo. O dia 4 de dezembro, na Vale, era um dia de festa, e eles tinham maior compromisso com isso. Então, nessa época dos anos 90, isso ganhou muita força. O que aconteceu é que isso foi perdendo a importância,
né? Eu estou fazendo agora um trabalho para o Green Nation, na área de sustentabilidade, eu sou do conselho do Green Nation também, mas eu estou fazendo um trabalho profissional, e eles queriam fazer uma mesa sobre voluntariado. E aí, quando eu fui pesquisar o voluntariado hoje dentro das empresas, ele já é outra coisa. Saiu totalmente daquela linha de você tratar de crianças com problemas, ou de velhos, ou de jovens e tal, e passou a ser uma coisa do empreendedorismo, porque venceu nesse país a ideia de que você pode ser empreendedor, que todo mundo pode, e que como se as pessoas partissem na mesma pista com a mesma velocidade, o que não é verdade. Então, por exemplo, um dos casos é a Brahma, que foi muito forte no voluntariado naquela época, e que hoje, o que faz? É mais ou menos como o Junior Achievement, vocês lembram? Sim. Que pega os executivos da empresa que vão dar aula para as comunidades, para gerar empreendedorismo. Então, hoje, a empresa está muito voltada para isso, porque é tido com aquela ideia do empreendedorismo, é o que está na moda nesse momento, né? Porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente já viveu muito, a gente percebe que tem moda de tudo, né? Tem moda de RH, tem moda de marketing, tem moda de tudo, tem moda de gestão, né? Eu lembro que quando chegou o negócio do resultado, era um horror. Todos os caras que eu ia conversar diziam assim, não, porque eu sou um executivo de resultado. Me lembro que um dia eu fiquei puta e disse assim, então você deve gostar muito do Bin Laden. Aí ele olhou para mim assustado e falou assim, sim, porque ele foi o cara de melhor resultado que eu já vi na minha vida. Ele conseguiu destruir 2 torres nos Estados Unidos com um planejamento tão eficiente que a outra só caiu depois que a imprensa estava lá. E veja bem, ele não gastou nem gasolina do avião. Isso é puro resultado. Ele ficou olhando para mim assustadíssimo, era um cara importantíssimo esse. Chamava-se Vasco, nunca vou esquecer. Mas é isso, né? Então virou moda esse tipo de coisa. Então hoje o que existe é o seguinte, todo mundo tem que ser empreendedor. Se você não tem dinheiro, se você não tem comida, se você não tem nada, faça alguma coisa. Vai lá e empreende. Né? Vocês veem, inclusive o Sebrae está na televisão o tempo todo, fazendo comerciais para o empreendedorismo. As empresas querem investir na comunidade em empreendedorismo. Então, essa situação criou um novo tipo de voluntário, que é o voluntário ir lá ensinar as pessoas, o que não é ruim. Não estou dizendo, eu estou dando uma visão histórica, não estou dizendo que é ruim o que está acontecendo hoje. As coisas vão mudando. Uma outra forma, né, Nádia? Uma outra forma. A gente tem que ver como é que está mudando. Né? Agora, o que o João falou é que tem momentos, como esse que a gente está vivendo hoje, que a frase do Betinho era perfeita, né? Quem tem fome tem pressa. Né? Que é o que o Robson diz. Não adianta você chegar lá e ensinar a pescar se o cara não tem nem vara. Então, se o cara não tem comida, como é que vai fazer? Quer dizer, eu não conheço, em toda a minha atividade com comunidade, que não foi pouca, ninguém que gostasse de ficar sem trabalhar. Isso. Eu acho que isso... Excelente. É uma realidade humana, né, Nádia? É uma realidade da dimensão humana, né? Isso. Ninguém quer a caridade, ninguém quer. Esse ponto, o que as pessoas querem é o direito, gente. Isso. A tal da compaixão é eu olhar para o outro e saber que ele tem o mesmo direito que eu. Né? Então, sei lá, se a gente pegar um cara trans, né, que são todos assassinados pelo Brasil inteiro, ele tem direitos a viver, igual eu. Então, essa é a minha compaixão. Né? É olhar o outro com o mesmo direito que eu tenho. Isso. Então, aí tem uma coisa de aprendizado que eu acho que a gente ainda não tem no Brasil. Você tem muito. Esse ponto que foi colocado aqui, Nádia, que a gente colocou, que eu acho que é interessante também, de discernir a hora de dar o peixe, ou quem precisa, e discernir também a hora de ensinar a pescar. Eu tenho uma experiência que eu não fico espalhando muito, mas eu acho que para mim foi a experiência que definiu quem eu sou. Eu acho que foi a minha escola de coaching também, há uns 40 anos atrás, eu tinha 21 anos,
e eu e uns amigos, nós resolvemos ajudar uma favela, uma comunidade que na época tinha cerca de 400 famílias. Nós nos organizamos, todos universitários, eu administração, um que fazia engenharia, outro medicina, enfim, e nós fizemos um recenseamento naquele morro, visitamos todas as famílias, quantos filhos tinham, quem era vacinado, quem tinha certidão de nascimento, quem tinha carteira de trabalho, fizemos tudo isso, e nós arrecadávamos mantimento e roupa, e a gente vendia por preços simbólicos para essas pessoas, e isso aí eu tenho consciência que transformou a vida daquele lugar. Ano passado, inclusive, foi objeto de uma dissertação de mestrado de um historiador do que aconteceu naquele lugar. Mas o que eu quero contar, que eu falei que foi minha escola de coaching, porque a gente chegou com arrogância de jovens para ajudar. E para mim foi o grande aprendizado quando a gente teve que... acho que duas coisas me marcaram. Primeiro, a escutar, porque a gente ia para falar. E chegou um determinado momento que a gente percebeu que a gente tinha que escutar a história deles. Isso mudou profundamente minha vida até hoje no meu trabalho como coaching. Primeiro, escutar a história. E segundo, o ritmo era o ritmo deles e não o nosso. Porque a gente tinha saber, a gente tinha saber, entre aspas, né? O saber universitário, o saber do jovem, e até, porque não, a prepotência, a arrogância do jovem que quer mudar o mundo. E depois entrar no ritmo deles, porque eles tinham um outro ritmo diferente do nosso, e fazer prevalecer o ritmo deles. A transformação que aconteceu naquele lugar, na vida daquela comunidade, se deveu ao ritmo deles. É claro que a gente teve uma contribuição, sim, eu tenho consciência disso, mas acho que a grande transformação que me levou, e eu acho que me ajuda no trabalho de hoje, foi aprender com o outro em primeiro lugar. Então, houve muitas situações de dar o peixe, muitas. Mesmo vendendo mantimentos a preços simbólicos, cujo dinheiro era revertido para a própria comunidade. Mas tinha pessoas que não tinham nem para comprar, 1 quilo de arroz a, 50 centavos. E tinha que dar, e muitas outras situações. Era construir barracos, era gente que morria, que não tinha dinheiro para enterrar, era comprar remédio, que não tinha dinheiro para comprar. Mas também foi construída, ao longo de um tempo, uma consciência de cidadania, que eu acho que esse é um aspecto importante. Consciência dos seus direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos. Isso que é transformador, né, Robson? Isso que é transformador. Né? A ponto de, depois de muito tempo, né, teve um processo de direito à terra, ganharam na justiça o direito à terra, e hoje aquela região está no mapa do município de São Gonçalo como um território que antes era ignorado. Então, eu acho que essa questão do discernimento, do aprendizado, de escutar o outro, para mim foi determinante em me definir também profissionalmente e entender o ritmo do outro. Acho que eu queria dizer isso aqui, porque eu acho que é um grande aprendizado. Legal. Aconteceu comigo uma historinha desse tamanho, que explica isso que o Robson falou. Eu cuidei de uma menina na rua. E aí, numa das vezes, eu estava tão angustiada com a fome, ela com 6 crianças e tal, não sei o que, eu saí, comprei toda a comida, botei tudo na cesta básica, tal, não sei o que lá, ela no escritório, eu correndo, porque eu não podia dar atenção para ela, botei a cesta com aquele alívio, falei, bom, vamos comer. Aí ela deu um sorriso para mim e falou, obrigada, tia, agora só vai ficar faltando comprar o gás. Gente, eu senti uma impotência. Eu sentei no chão e falei, não sei o que vou fazer agora. Não adianta nada você dar arroz e feijão para uma pessoa se ela não tem dinheiro para comprar gás. Né? Como faz? Então,
a falta é uma coisa tão distante da gente, que se não escutar, não vai. Deixa eu contar uma historinha também, que para mim foi muito forte nos anos em que eu ministrava esse treinamento lá no GESC, e teve, enfim, a cada final de ano a gente tinha a formatura, e numa dada formatura nós convidamos o líder de uma ONG, que já tinha feito a sua formatura há uns 2 anos atrás, para ele dar uma fala para esses novos formandos, né? E na fala dele, ele falou assim: pessoal, olha, eu quero que vocês saibam que vocês estão saindo aqui desse curso, e a ONG de vocês, que recebeu a consultoria, vocês estão super bem estruturados agora. A minha ONG era uma ONG de servir sopa à noite para moradores de rua. Quando eu entrei nesse projeto aqui, eu tinha um Fusca, eu ia dar sopa de Fusca. Agora nós temos 2 vans, vamos dar sopa com 2 vans, e somos em 25 voluntários, coisa e tal. Mas, com tudo isso, eu quero dizer para vocês não perderem o foco do que é essencial. E o que é essencial eu só fui descobrir depois que nós tínhamos 2 vans e 25 voluntários. Alguns moradores que vinham tomar sopa sumiram. Depois, um deles começou a aparecer de novo, e aí eu perguntei para ele: rapaz, mas por que você não veio mais aqui tomar sopa? E ele falou: doutor, eu não vim aqui tomar sopa, eu vim aqui porque o senhor conversava comigo. A hora que o senhor começou a vir com tanta coisa, só não tinha mais tempo de conversar comigo. Aí eu ia comer em outro lugar. Então, ele falou, eu perdi a noção de que o mais importante que aquela pessoa ia buscar lá não era a sopa, era eu conversar com ele. Então, ouvir a história dele, legal. Né? Que legal. Eu fui lembrado aqui no chat de ler o e-mail da Gilda. A gente está entusiasmado com a conversa aqui. Está aqui na lista. É que se abriu com isso, né? Que queria vir, eu falei, vamos ler, vamos celebrar então, isso aí. Vai lá. Deixa eu falar para vocês que ela escreveu aqui que ela não pôde participar, não poderia participar do webinar, embora tivesse inscrita nessa quarentena, mesmo isolada em casa. Filho, estamos trabalhando tanto que praticamente nos encontramos apenas na hora do jantar e nos finais de semana. Então, 20 horas é justamente o momento que estou providenciando a refeição. De qualquer forma, quero registrar minha satisfação com a leitura de artigos de pessoas que admiro, tangibilizando a contribuição do voluntariado. Como sou uma voluntária quase compulsiva, fiquei encantada com a edição e quero registrar 1 ou 2 de muitas reflexões suscitadas em mim. Primeiro, quando Nádia Rebouças narra a história de Betinho e suas tantas iniciativas para promover a cidadania, fiquei pensando se o voluntariado não deveria ser uma política pública que perpassasse a educação desde a primeira infância até as universidades e depois dela. Poderia até gerar benefícios junto ao INSS, não pela contribuição em dinheiro na GPS, mas pela contribuição social em horas dedicadas ao serviço público. As pessoas não precisam ser obrigadas a servir, mas educadas para anualmente dedicarem um tempo de suas vidas para o bem comum. Retirar lixo das ruas, matas e praias, restaurar espaços públicos, angariar alimentos para doação, conversar com idosos em asilos, prestar suporte à linha de frente de crises, etc, etc. Que incrível isso, hein, gente? Olha só, acho que merece uma conversa ainda. Depois ela diz, liderar líderes voluntários, como Leila, Margarete, Rosa e Dulce descrevem, é mesmo um desafio gratificante, um aprendizado que extrapola a dimensão profissional, promovendo um jeito de ser em todas as dimensões, e as pessoas que se engajam acabam contaminando o condomínio em que moram, o grupo de pais da escola dos filhos, o grupo de treinamento da academia, um ciclo virtuoso muito lindo, fazer parte dele é tudo de bom. E adorei quando João mencionou a distinção entre caridade e solidariedade. Já tinha pensado nesse conceito de verticalidade e horizontalidade, mas não tinha encontrado um nome. Perfeito, obrigada por compartilhar. Para vocês, de novo, fica meu agradecimento ao Luciano por essa determinação aguerrida e resiliente de promover conteúdo relevante para a nossa comunidade, e ao Robson pela coordenação e pela espiritualidade, sendo sempre presentes em suas atitudes e publicações. Obrigado, Gilda. São exemplos para mim, somos todos melhores no mundo em que existem pessoas como vocês e as que participaram desse dossiê. Um abraço virtual por enquanto. Lindo, né, gente? Lindo. Fantástico. E isso que ela coloca de ser política pública, nem pensei nisso. Fantástico, acho que nunca pensamos. Fantástico.
devia existir isso no Pode Brasil, deixar né? que eu vou fazer alguma babaquice com isso. Nesse momento político do Brasil vai ser difícil, mas ele passa, ele vai passar. Duvido que será babaquice. As suas babaquices são maravilhosas. Então, já pensou pensar algo que Não, isso pode ser um projeto da BRH. A BRH pode começar a liderar isso, propondo que as empresas comecem a trabalhar. Na realidade, teve um tempo, não sei se hoje que valia o currículo do cara que se candidatava se ele tivesse feito trabalhos voluntários. A empresa estava valorizando isso. Isso. Sim, mas acho que o que ela coloca de fazer parte de um processo de educação, desde a infância olha só, até a universidade, é muito interessante. Nós podemos, como a BRH, tá? Eu já estou na BRH, tá vendo, gente? Como E é a fácil. ICF Brasil também. Então, E se precisar de uma menina maluquinha junto, não sei. Então, gente, dá para liderar esse projeto embora. E a ação da cidadania, o Daniel Souza, que é o filho do Betinho, também pode influir nisso. Uma política educacional, né? Isso a gente ensina a ser solidário. É um processo educacional, eu acho. Sim, você tem toda a razão quando você contou a sua história. Eu também aprendi. A gente aprende, né, em algum lugar. Mas fazer institucionalmente, né, Margarete, além do que nós pais fazemos com os filhos, mas uma escola que educa para isso. Não é fácil. Eu briguei com muitos diretores financeiros quando eu era diretora de RH, quando eu queria abraçar qualquer coisa. Aí o meu caminho foi começar a aprender a fazer Excel, começar a ser boa de número, que eu comprovava por A mais B que o impacto era pífio na empresa, porque não é fácil no mundo corporativo você ganhar espaço. Alguém falou, Rosana, eu acho, que o difícil é dar continuidade, porque é meio por espasmo, né? Vamos fazer o projeto, né? Aí ganha o holofote, é ter uma continuidade. A tal da política pública é legal, isso é uma política educacional. Ensinar isso, a ser solidário, a ser ecológico, sei lá, na creche, né, no jardim de infância. Isso o Capra tem, né, a alfabetização ecológica. Lá em São Francisco. Bom, gente, eu vou precisar ir. Só falar uma coisa. Então, Nádia, você falou da BRH com relação a essa questão do voluntariado, de puxar isso. É um momento muito oportuno, porque as empresas, nesse momento, elas verificam se a pessoa fez algum voluntariado. Por quê? Porque isso demonstra que ela está buscando desenvolver outras habilidades. Então, por exemplo, a Ambev, hoje, ela observa absolutamente essa característica no candidato. Então, é um momento muito oportuno, porque isso está acontecendo exatamente agora nas empresas. Viu como tem isso? Né? Já faz alguns anos que isso acontece. Não é só isso, se o cara fez teatro, se o cara pintou. Por quê? Porque é um ser humano, né? Então, as habilidades da criatura no trabalho vão passar por isso. E esse processo passa um pouco por aquilo que o Robson e eu tão bem conhecemos, a questão da cooperação, e a gente mostra que cooperar é uma atitude de inteligência, porque quando você coopera, você economiza o seu tempo e o seu trabalho. Então, a gente mostra que pessoas de maturidade baixa, elas vão começar a cooperar por puro egoísmo, pensando no bem dela. E com o tempo, ela vai aumentando de maturidade e vai ganhando aquele aspecto ético de enxergar o outro como um legítimo outro. E aí passa a fazer isso automaticamente. Mas esse é o caminho. Mas que nos digam as árvores, né, Lanes? Com certeza. Ontem teve um cara alemão entrevistado no Bial, quem não viu e quiser ver, que ele conta essa história, como as árvores, pelas raízes, elas colaboram umas com as outras e como isso as fortalece. Exatamente. Não é? Muito bom. Gente, eu vou ter que sair. Pessoal, todos vamos ter que sair. Gratidão a cada um de vocês. Margarete, você viu? A Sanga
foi formada, que coisa A mais... Sangha foi formada, e o Dalai Lama, Lanes, ele tem eu tenho um negócio de marcador de livro, né, que eu comprei na Índia, na cidade que ele mora, na Índia, Dharamsala. Ele fala isso, assim, comece sendo egoísta. Pense que cooperar e ter compaixão vai ser bom para você, vai retornar, para depois você compreender o que é isso. Exatamente. Ele fala exatamente isso. Exatamente. A Sangha foi formada, exatamente. Gratidão a cada um de vocês, dossiê maravilhoso. Obrigada. Está lá e ficará lá pelos próximos 2000 anos. Então, com certeza, foi uma contribuição muito legal que vai abrir caminhos e mente de muita gente. Gratidão, meu povo. Gratidão pela presença, gratidão pela escrita. Obrigado pela presença. Obrigada. Até uma próxima. Eu posso terminar com uma mensagem. Obrigado, gente. Obrigado, companheiros. Quem quer terminar com uma mensagem? A pessoa confinada aqui saúda a pessoa confinada aí. Namastê. 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 Até mais. Tchau, tchau. Cuidem-se. Boa noite. Beijo para todo Prazer em mundo. conhecê-los. Alfonso, Elias, todo mundo. Prazer foi meu.